No programa de hoje, nós trouxemos uma entrevista muito interessante, dando prosseguimento a esta série de novos talentos jovens que estão surgindo na comunidade armênia do Brasil. A entrevista que o Denis vai fazer hoje com a Tatiana Budakian vai mostrar o projeto de um novo documentário chamado Derhatsi, que significa local, onde ela vai contar a história de uma jovem que veio para o Brasil, e eu não vou contar o resto porque eu vou deixar para o Denis. Denis, Tatiana, conta para nós este projeto. Olá, boa noite, Vartinê, obrigado. Essa noite a gente vai conversar aqui com uma moça armênia. Ela está aí fazendo um curta. Ela vai falar mais, eu não vou entrar muito nos detalhes, senão ela não fala. Estou aqui com Tatiana Budakian. Tati, bem-vinda, tudo bom? Oi, Denis, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, para nós é muito bom ter pessoas novas aqui fazendo trabalho como o seu. A gente está com um grupo interessante, principalmente na comunidade, que está fazendo cultura, e isso é muito bom, seja livro, seja vídeo, tem gente com reportagem no jornal, então a gente está aqui precisando aparecer, isso é importante, o que você está fazendo aí, o trabalho é bem legal. Nós vamos falar aqui do curta Derhatsi, que você está produzindo. Mas antes de chegar nele, deixa eu te perguntar. O seu Vimeo tá cheio de vídeo. Eu entrei lá, conheço um pouquinho, eu já tinha visto alguma coisa de antes. Agora, eu tô vendo que esse é um dos primeiros com enfoque armênio. É isso mesmo? Então, na verdade, eu me formei em comunicação e a partir daí eu fui seguindo mais para a área do audiovisual. E, então, há 5 anos eu trabalho com vídeo, como videomaker, né? Então, eu faço o processo todo de uma produção. E assim, eu já fiz algumas coisas sobre a Armênia, mas coisas documentais. Então, eu fui na manifestação, a gente fez um vídeo documental da manifestação, Sim. né, do 24 de abril. Também filmei quando teve o flash mob do grupo Kili, que é das meninas dançando, Na os Paulista. meninos lá na Paulista. Isso. O meu primeiro vídeo assim, institucional foi quando eu estava na Armênia, né? Então, quando eu estava pelo Birthright, que eu morei lá há 5 meses. E aí eu fiz um vídeo institucional sobre o programa mesmo, do Birthright. Então, foi um vídeo da Armênia, sobre a Armênia, de armênios. Mas sim, esse seria meu primeiro, vamos dizer, trabalho de ficção com a temática armênia. É de ficção, mas também tem essa pegada documental, né? Então, é baseada numa personagem da vida real, que é a Anushik, que é, não sei se as pessoas da comunidade conhecem, mas é uma garota armênia que veio de Gyumri faz 3 anos e acabou ficando aqui em São Paulo. E ela dá aula de armênio para o pessoal da comunidade, dá aula de russo também para pessoas não da comunidade. Então, um pouquinho sobre isso. Legal. Eu conheço ela, já me foi apresentada e realmente é uma pessoa simpaticíssima. Então, tem um fundo da história, é a história dela nesse filme, então, nesse curta que você está fazendo. Se está tão baseado na vida dela, na experiência dela aqui, você pretende incluir situações da sua família? Porque no seu descritivo no Catarse você fala muito da sua família também. E você pretende incluir situações da sua família nesse curta? Situações que ocorreram? Eu acho que é tudo muito misturado, né? Quando eu penso na minha experiência da Armênia, o que foi a Armênia para mim, assim, eu cresci numa família armênia, mas metade armênia, metade não. E aí eu fui descobrindo aos poucos o que era essa armenidade. Quando eu fui para a Armênia foi uma outra história, foi um outro processo para mim. Morei lá. E então, acho que essa história, ela tem como base a história da Anushik, então de uma garota jovem, contemporânea, né? Nos dias de hoje, antes da pandemia, né? Vale lembrar isso. Vindo para cá, mas também não tem como não esbarrar em histórias pessoais, não tem como não esbarrar em histórias de outras gerações, de gerações que vieram para cá fugindo do genocídio. Então, é uma história que tem base nessa personagem que é real, mas ela tem sim muitas situações da minha família, situações da comunidade que eu vivenciei ou que foram contadas para mim. Então, é isso. Ela topou de cara ser parte desse curta? Topou. Um pouco receosa, assim, né? Mas, assim, primeiro eu com uma amiga nossa, que é a Thalita Burbulhan, uma garota que ela é do Paraná, ela foi com a gente para a Armênia em 2015.
E ela é jornalista, ela estava aqui em São Paulo e eu estava com essa ideia desse curta e queria entender como seria essa narrativa. Então eu chamei ela para ir comigo, a gente fez uma entrevista com a Nushik. Eu já sabia um pouco da história dela, né, porque eu tô desde o começo da chegada dela aqui. Mas ela contando linearmente para a gente pegou isso como base para criar essa narrativa, né? Mas ela não achava que ela ia atuar. A princípio a gente ia chamar uma pessoa da Armênia, mas eu sentia que essa história tinha que ter a cara dela, sabe? Eu falei, vamos tentar. Se você não quiser, em algum momento a gente para, sabe? A gente vai para um plano B. E aí eu chamei uma amiga minha, que é atriz, então ela tá fazendo a produção de elenco do curta. E aí a gente combinou um encontro, a gente leu o roteiro juntas, e aí a gente fez alguns testes com ela e super rolou. Então ela tá animada também, né, para fazer essa nova experiência como atriz, que ela nunca tinha tentado, nunca tinha feito. A atuação, que legal. Você usa o termo derratsi no título. Derratsi é um termo muito complexo, porque aqui no Brasil os armênios usam derratsi para qualquer um que não é armênio. Só que você foi para a Armênia. Você era derratsi lá. Exato. Como foi essa mudança de conotação do termo, do significado disso? Você aqui não era e lá você era. Como foi isso lá para você, essa experiência? Então, é exatamente sobre isso. Eu gosto de coisas complexas. Então, derratsi meio que resumiu um pouco. É que eu não quero falar muito porque eu não gosto de dar spoiler. Spoiler, não, claro. Então, tem uma cena muito específica falando sobre esse termo. Então, pensando, né? O que é ser derratsi em São Paulo? O que é ser derratsi na Armênia? Quem é o derratsi? Então, isso está muito no filme. Mas, assim, isso também pode conversar com uma experiência, por exemplo, uma das muitas experiências que eu tive na Armênia, de aprender um idioma que eu não tinha noção, assim. Eu fui sabendo falar 5 palavras. Então, quando eu estava aprendendo as coisas, por exemplo, tem um caso que eu até conto num texto quando eu voltei da Armênia, que eu aprendi a expressão tsavetanem, né? Que é eu divido a sua dor. Então, se você tá sentindo alguma coisa triste e tal, eu falo tsavetanem. Então, eu sinto sua dor junto com você, tô dividindo esse sofrimento com você. É uma coisa super bonita. Eu falei, nossa, que legal, vou usar isso e tal. E aí, o primeiro momento que eu tive a oportunidade de usar, que foi com o meu irmãozinho, que estava doente, e eu falei isso, e ele ficou, meu Deus, você não pode falar isso pra mim, começou a dar risada na minha cara. Aí, a mãe dele foi me explicar que isso é uma expressão que hoje, lá, eles usam como se fosse uma coisa meio de brincadeira, assim, sabe? Para com isso, meio que debochando. Então, uma expressão que ela era usada com esse sentido real, assim, sabe? De vamos dividir a dor juntos, ela virou um deboche. Então, eu acho muito interessante essa coisa de aprender uma língua e como ela se transforma e se ressignifica. Então, a Nushik também, ela tinha ideia de derratsi, ela chega aqui, a única palavra que ela escuta, que ela entende, é uma palavra que não faz muito sentido com o termo que ela usava antes. Então, é um pouco sobre isso. Legal. Essa questão da língua aqui e lá é muito complexa, porque nós congelamos todos os significados. Né? Nós mantivemos o significado quando saímos, seja da Turquia, da Armênia, e viemos para cá, a gente manteve. Só que lá isso é cultural, vai mudando, né? Então, é interessante. A sua passagem é bem interessante. Você fala no seu descritivo lá em que como não falar de coletividade ou se falar de Armênia. Toda vez que fala coletividade para mim, dá sinônimo direto com comunidade. Eu sempre gostei do termo comunidade, que é comunidade, unidade comum. É quando pessoas se unem por interesses, costumes, todos com o mesmo intuito, né? Você vê a nossa comunidade armênia aqui no Brasil como comunidade ou é só um grupo de pessoas? Não, para mim é uma comunidade, assim, acho que para mim não tem tanta essa diferença entre os termos comunidade e coletividade, talvez faça sentido isso que você falou, mas geralmente eu falo comunidade armênia. É que eu sinto que às vezes quando eu uso comunidade armênia, eu falo de um grupo de pessoas que são super ativos, assim, sabe? Que abraçam a causa armênia, que sempre vão nos eventos. E às vezes eu nem sei se eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Eu faço parte da comunidade, mas eu não sou aquela pessoa que tá em todos os eventos. E tem a pessoa que talvez ainda não descobriu essa Armênia, sabe? Tem o Ian no final do nome, é um armênio, faz parte dessa comunidade, mas se eu falo comunidade, eu sinto que às vezes a pessoa não se sente parte. Então, é um pouco assim que eu vejo, sabe? Existem muitos armênios aqui, existe uma comunidade, mas essa comunidade cabe mais gente, sabe? Entende? Sim, não, com certeza. Tem muita gente que se sente fora e por isso acaba não entrando.
Isso é a nossa comunidade, ao mesmo tempo que ela é aberta, ela se fecha muito rápido. Mas aos poucos a gente muda isso, né? Uhum. O seu projeto está no Catarse. Eu vou colocar o link aqui para o pessoal apoiar. Tem recompensas, é isso? Então, você participando, não só isso, tem mais um extra aí, tem um fundo social aí sendo montado. Você Sim. pode falar um pouquinho? Posso. Então, a gente está com um projeto no Catarse, as pessoas podem contribuir e elas recebem algumas contrapartidas, né? Então, a gente tem a opção de receber o livro Fé no Inferno, do Sentiário Nazarian, que é um livro muito bom. Se você não quiser essa contrapartida, vá procurar o livro e compre por fora, porque realmente eu indico muito. Tem as ilustrações das mulheres armênias, que a Juliana Nercessian está fazendo. Ela começou no começo do ano passado, né, na quarentena, fazer ilustrações de mulheres armênias com base em fotografias, e são super bonitas. Então, uma das contrapartidas é você escolher uma dessas mulheres e receber o impresso na sua casa. E a outra contrapartida é um jantar armênio para 2 pessoas, aqui em São Paulo, né? Ou também em Osasco. Mas, assim, digo, não saindo muito dessa bolha. E também, além disso, que acho que é o mais importante e que motivou, assim, eu fazer esse financiamento, só faria sentido se tivesse também essa contrapartida social. Então, eu fiz uma parceria com a UGAB, uma parceria institucional. Então, o que eu combinei com eles é que todo o valor que eu arrecadasse para o projeto, eles vão replicar esse valor e vão fazer doações para as pessoas que estão na Armênia, em Artsakh, as pessoas vítimas da guerra que teve no final do ano. Então, é isso. Ajudando, contribuindo com o projeto, você ganha recompensas e você ainda ajuda as pessoas que estão vivendo lá, numa situação Está que a gente ajudando sabe duas que... vezes, né? Está ajudando 2 vezes, não só o projeto, mas a Armênia. A UGAB está de parabéns, que ela está, desde o ano passado, dobrando todas as contribuições praticamente que são feitas. Uhum. Então, acredito que seja o Haig ainda como presidente, eles estão numa vibe assim fantástica e tem que fazer, é muito bom ter esse apoio deles. Tati, eu acho que a gente conseguiu falar bastante, não demos spoilers sobre o curta. Esperamos ansiosos aí. A data prevista, eu não me recordo. Previsão de ter o filme feito prontinho em agosto desse ano. Legal. Então, quem não conhece a Tati, eu vou colocar aqui embaixo o Catarse para a campanha do projeto, vou colocar o Vimeo dela, com a listinha de produções já dela, e vamos apoiar porque não só vai ajudar ela, como vai ajudar a Armênia também. Tati, queria agradecer a sua presença aqui, e quando tiver o lançamento, aí quem sabe a gente conversa de novo. Tá Beleza, bom? eu que agradeço. Foi muito boa essa conversa e a gente vai se falando. Com certeza.